Olá, estamos com mais um programa Conexão em Pauta, um bate-papo da CIRS, onde nós recebemos convidados especiais para discutir assuntos e temas relevantes para os nossos associados e para a comunidade. Hoje, nós iremos conversar sobre educação e inovação, os desafios que vão além da sala de aula. Nós temos uma convidada muito especial. Susan, por favor, se apresente. Oi, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Susan. Atualmente eu atuo como coordenadora de mercado regional de SESI Senai-El para Alto Vale e Serra Catarinense. Então, representando aí então a educação da escola SESI e também o Senai. Isso. Quando a gente olha para o mundo corporativo, é muito importante a gente entender o desenvolvimento que a educação traz para as pessoas e aquilo que se reflete no nosso dia a dia, né, Susan? Pensando assim, de uma forma geral, hoje a gente tem a Escola SESI como referência em inovação, tanto Sim. é que ganharam o prêmio Sim. de inovação da CIRS, não só na categoria, na categoria educação, mas também na destaque. De Sim. todos os projetos foi um destaque. Para vocês, dentro da cultura, da organização, qual que é o entendimento de inovação? O quanto é importante para vocês? Como que isso é na rotina do trabalho de vocês? Posso dizer que está na nossa essência. Uhum. Tanto na escola SESI, porque nós entendemos que nós temos a obrigação, né, de preparar alunos, formar realizadores. Esse é o nosso slogan, né? Escola SESI formando realizadores. Então, nós entendemos que nós temos esse dever moral de inserir a inovação já no mindset das nossas crianças e adolescentes. E também no Senai, nós precisamos preparar os nossos alunos aí para enfrentar uma indústria cada vez mais tecnológica e inovadora. Então, são contextos diferentes. Uma coisa é a educação básica, onde nós estamos formando crianças e adolescentes para o mundo, para a vida. Então, nós não temos o olhar somente para a base curricular, mas também na formação integral. E nós sabemos que no momento que nós olhamos também para a formação das emoções, que nós olhamos para as relações interpessoais, para a forma como esse aluno encara os problemas da vida, e isso é uma educação inovadora. E quando nós falamos de Senai, temos que estar atentos constantemente às inovações da indústria. Então, estamos muito orgulhosos da nossa bancada 4.0, que recebemos agora recentemente, onde ela reproduz na íntegra uma linha de produção, e nós conseguimos usar isso em muitos cursos, né, desde a programação da produção até erros, falhas, programação, cronometragem. Então, estamos sempre ligados e tentamos transmitir isso para que os nossos alunos saiam da nossa instituição não só preparados para serem aí atores da inovação, mas para que também tenham isso na sua vida. Eu acho muito interessante destacar, sempre falo, fui aluno do Senai por 2 anos, aprendizagem industrial, e para mim foi realmente um divisor de águas, momentos onde eu tinha a escola regular, né, morava em outra cidade, em Aurora, e complementar eu fazia a aprendizagem industrial. Fiz confeccionador de moldes e roupas e também fiz informática. E para mim é essencial entender que foi assim um start no mercado de trabalho, né? Porque quando a gente está lá no ensino regular, onde a estrutura da escola, da sala de aula com o professor, os alunos, é muito fixo, muito, né, constantemente é a mesma rotina, né? E no Senai nós somos provocados a trabalhar aquilo que a gente hoje entende muito como um protagonismo. Isso. Então, os estudantes, né, eles realmente são provocados em situações do dia a dia, do trabalho, de criar um projeto, começa a desenvolver aquele senso de responsabilidade, que é muito importante, né? Eu sei que para mim foi um impacto muito grande, e a partir disso me provocou novas oportunidades, né? Até porque ter o Senai no currículo é algo muito interessante. E eu vejo, assim, que hoje é um dos maiores desafios que a educação como um todo enfrenta, né? Tentar trazer o sentido, né? E também conectar com aqueles alunos que estão ali, algo que realmente se entenda como um propósito, talvez, né? O porquê que eles estão aprendendo e tentar trazer isso para além da prática, né, Susan? Eduardo, agora a tua fala me chamou a atenção quando tu fala no ensino regular era muito corriqueiro, vamos dizer assim.
temos essa atenção especial na escola SESI, na educação básica, porque não queremos que seja dessa forma conosco. Né? Nós sempre buscamos coisas diferentes, uma matriz curricular diferente, tanto que estamos trazendo como inovação para 2024 muitas mudanças. Então, estamos vindo com escola bilíngue a partir do primeiro ano, e vamos trabalhar com conceitos, sabe, escola americana, com conceito ABC, os nossos alunos serão avaliados desta forma, através de áreas de conhecimento, com uma avaliação integral, então os professores das áreas em conjunto avaliando o todo. Por quê? A matriz básica não é importante, é muito importante, né, aprender aquilo. Mas nós queremos que os nossos alunos também desenvolvam habilidades socioemocionais, resolução de problemas complexos, que aprendam a trabalhar em equipe, que sejam protagonistas, né, que saibam resolver problemas, que saibam conversar, né, que saibam se comunicar. Então, tanto que assim, na escola SESI, a gente tanto é referência em tecnologia, temos um robô humanoide, o Cebit, que também é único, né, que ele faz as interações com os alunos, mas nós também vamos lá para a base, os nossos alunos vão para a horta, colocam a mão na massa, eles vão para a cozinha experimental, porque nós entendemos que eles também precisam, através do tato, através, né, do estímulo sensorial, desenvolver a sua aprendizagem. Entendemos a importância de uma alimentação saudável para que ele possa ter um bom desenvolvimento. Criar as experiências, né? As experiências, né? Então, nós trabalhamos isso tanto lá com a criança de 4, 5 anos, como trabalhamos com adulto aqui no Senai, né? Como você bem trouxe da contextualização, né? De preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então, o nosso desafio é olhar essa trajetória da criança, né? A sua vida, até que ele chegue na fase adulta e dê continuidade, né? A essa formação. Verdade. Eu vejo também que algo que é cada vez mais trabalhado dentro das escolas, das unidades escolares, né? Essa questão de entender o aluno e também tudo aquilo que ele carrega com ele, né? De incertezas, enfim, e tentar trabalhar isso. Por isso que eu acho que é importante a gente continuar reforçando que essa cultura de notas, ou enfim, aquilo tudo que impõe um padrão, não é o ideal, né? Eu acho que centralizar de forma muito... e generalizar um aluno, né? Ele acaba que talvez sinta nesse processo de desenvolvimento um pouco para trás ou para frente, enfim, é tentar colocar em um grau de equidade, né? Eu acho que isso é muito importante também. Mais desafiador, né? No entanto, nós buscamos isso, né? Por exemplo, a nossa fase de alfabetização, e isso é muito importante, vale para os pais também que têm filhos, né? Na forma de alfabetização, que nós procuramos estimular esse aprendizado através daquilo que o aluno gosta. Então, por exemplo, toda semana um aluno escolhe uma palavra. Então, um vai escolher borboleta, um vai escolher homem de ferro, vai escolher... E a partir dali é que eles vão aprender os sons, vão aprender a contar, né, as vogais, né, a formar sílabas. Então, é dessa forma que nós ensinamos. Então, nós seguimos, sim, as bases. Tudo aquilo que precisa ser aprendido, eles aprendem, mas de uma maneira diferente. Porque nós entendemos que é através das habilidades que os alunos têm, do seu histórico, daquilo que eles trazem de casa, né, que vai formar o aprendizado. Agora, Eduardo, isso que tu traz, ele é um dos principais pontos de atenção. Porque nós sabemos que nem sempre em casa os pais vão ter essa possibilidade, né? Talvez não tenham o conhecimento, ou talvez não tenham um recurso. Então, nós procuramos oportunizar isso na escola, né? Mas é importante que os pais... Porque, assim, hoje em dia, é raro a criança que não tem contato com tecnologia, mas é rara a criança que tem contato com o pé no chão. É rara a criança que tem o contato com a natureza ou com um animal, né? Então, é importante também nós voltarmos um pouco, né? Talvez hoje em dia a inovação seja voltar à natureza, talvez hoje em dia talvez a inovação seja trazer de volta aí esses elementos básicos, porque isso faz parte da formação integral, né? É desenvolver essas células sensoriais aí da criança para que ela tenha também
esse desenvolvimento. Tem uma frase que eu lembrei agora ali recentemente, fala mais ou menos no sentido de que ideias transformam e transformações inovam, né? A gente tem que também desmistificar um pouco disso, que inovação é só tecnologia, é só high-tech, e na verdade não. A inovação, ela é muito entre olhar o processo e tentar modificar para que seja muito mais eficaz, não é? Eduardo, olha, eu acredito que a inovação seja você fazer de uma forma diferente qualquer coisa. Então, talvez o aluno ele tenha muita habilidade no celular, ele seja muito bom em rede social, mas ele talvez tenha dificuldade numa interação social. Então, talvez uma inovação para ele seja estimular ele numa conversa, talvez seja levar ele numa praça para conversar com uma pessoa diferente, levar para o coletivo. Então, a gente talvez tenha que desmistificar que inovação seja somente tecnologia, né? Inovação é você fazer o que é diferente para garantir uma formação integral desse aluno. Até algo que a gente conversa bastante, assim, e são reflexões, né? A ideia dessas nossas conversas é provocar isso mesmo. E assim, no dia a dia, hoje a gente inteligência artificial, né? É tudo tão acelerado, tudo tão fácil, mas ainda assim somos humanos e nós precisamos caminhar pela humanidade, né? E eu vejo que isso se reflete dentro das escolas ainda. Mesmo com todas essas transformações, com todas essas modificações, né? Veja, vocês têm as estruturas, têm toda a dinâmica para trabalhar dessa forma e ainda assim também priorizam a natureza, as relações. Então isso é muito importante, Eduardo, eu acho que é valorizado. Nesse mundo aí da inteligência artificial, se nós e nossos filhos, as nossas crianças, eles não entenderem o contexto, eles não vão saber perguntar. E hoje, mais importante do que ter a resposta é saber perguntar. Porque se ele está estudando história, ele pode chegar em casa e falar, Alexa, quem descobriu o Brasil? E a Alexa vai responder. Mas se ele não souber perguntar, talvez ele não tenha a resposta correta. E a gente percebe pelo ChatGPT, por exemplo, qual é o grande segredo? É você contextualizar para fazer a pergunta correta para que ele te responda aquilo que você quer. E essa é uma das habilidades que nós temos que desenvolver. A criança, o adolescente, o adulto, nós precisamos entender um contexto para fazer uma pergunta inteligente para nós termos uma resposta inteligente. É verdade. E pensando assim agora um pouco mais nos adolescentes, nos jovens adultos, né, Senai, a gente observa que existe uma modificação na estrutura curricular, né, com o novo ensino médio. Sim. E também com novas transformações que já se anexaram a essa. Tu queres contextualizar um pouquinho pra gente disso também? Trazer como é que tá? A Escola SESI, ela já está há 5 anos trabalhando aí com o novo ensino médio, né? Então, já temos aí uma bagagem. Nós trabalhamos... Depende da cidade, depende do contexto de cada cidade, nós trabalhamos ou com a formação integrada com cursos técnicos, ou nós trabalhamos a metodologia STEAM. Aqui em Rio do Sul, trabalhamos com a metodologia STEAM, que justamente visa preparar o aluno em várias frentes para o mercado de trabalho ou enfim, então o aluno ele vai, agora o primeiro ano, nós estamos executando o primeiro ano, a primeira série, né? Eles estão tendo aí o mundo do trabalho, então eles estão aprendendo como se portar, como fazer um currículo, como se comportar nesse mundo corporativo, né? E depois eles vão desenvolvendo aí outras habilidades, né? Então a gente tem prototipagem, modelamento geométrico, mídias sociais, a gente tem várias unidades curriculares diferentes em diferentes áreas, para que eles possam fazer muitas escolhas. Inclusive, essa era a logo quando nós tínhamos a marca de Escola S, era uma escola, muitas escolhas, porque justamente era nesse sentido de que, eu quero fazer uma faculdade, ok, você pode participar do Clube Enem e se preparar aí para o Enem. Não, eu quero ir para um curso técnico, ok, você já vai estar com várias habilidades desenvolvidas, né? Então, nós não somos uma escola que procura somente um caminho. Então, quem sai daqui obrigatoriamente vai para o mercado de trabalho, ou daqui sai direto para um vestibular. O aluno vai escolher o caminho que ele quer seguir e a gente vai dar as bases para que ele siga, né? Mas o novo ensino médio ele vem com uma carga horária maior, justamente para preparar, né, esse aluno, né, para que ele saia e tenha mais condições, talvez, de fazer uma escolha. Quando nós estávamos no ensino médio, você é mais novo do que eu, mas acredito que não tenha pego ainda, né, o novo ensino.
nós simplesmente tínhamos a unidade curricular ali, aprendíamos matemática, história, geografia e tínhamos que escolher, né, que faculdade nós íamos fazer, porque a minha geração basicamente era obrigada a fazer faculdade, né, a gente era mal visto se você não saísse de lá fazendo um vestibular. Hoje não, né, hoje são muitas opções, muitas carreiras, às vezes a gente vê até... Interessante, a gente fala assim, nossa, só 5 alunos dessa turma passaram no vestibular. Não, é que só 5 alunos fizeram o vestibular, né? Alguns estão seguindo aí outras carreiras e tá tudo bem, né? O que a gente precisa é preparar eles para tomarem essa decisão de uma maneira consciente, né? Para que, vá lá, não tem problema você errar, mas se você já acertar o caminho, né? Você encurta aí uma época aí da sua vida, né? Isso. E também pensando, assim, bastante nessa questão de transformações que vieram com a educação, né? Agora, nesse caminhar que estamos tendo. E como é que é a percepção hoje, assim, em questão de engajamento dos alunos, pensando mesmo em atividade, o quanto, de fato, eles se dedicam, como os alunos se sentem? Vocês têm alguns feedbacks em relação a isso, assim? Sim, a gente tem até avaliado agora constantemente, como estamos na primeira turma da primeira série, mas eles estão gostando muito desse novo conceito, né? Tivemos agora aí as primeiras entregas dessas avaliações e todos gostam muito, justamente por ser uma avaliação integrada. Então, vai lá, vamos supor, a Susan não é muito boa em química, mas tá tudo bem, a Susan vai bem em português, vai bem em geografia. O que a gente vai fazer para ajudar a Susan, pelo menos, a ter o básico aqui, né? A conseguir alcançar o mínimo aqui que ela precisa nessa. Então, nós avaliamos desta forma. E eles gostam muito de trabalhar em equipe, né? De conseguir resolver os problemas. Então, tá dando super certo. A gente tá tendo uma experiência bem positiva. E sabemos que ano que vem, aí, quando a gente ingressar para a segunda série também, a gente sabe que vai vir uma nova leva aí para o primeiro ano que entende isso, né? E que vem para uma escola diferenciada. Diferenciada, né? Interessante. E, assim, eu sempre me recordo do quanto era legal um evento que acontecia lá no Senai, o Mundo Senai. Sim, né? Ainda temos. Que era uma oportunidade, assim, onde o nosso curso tinha o seu projeto principal e cada curso tinha o seu. A situação de aprendizagem. Isso mesmo. E daí, nesse momento, era feita uma exposição. Sim. Então, nós podíamos visitar os outros colegas, as outras turmas, conhecer os outros cursos e também recebíamos alunos das outras escolas aqui do município, da região, né? Então, eu já vou convidar, né? 25 e 26 de outubro, teremos o Mundo Senai, esse ano lá no Senai. Neste contexto, né? Os alunos apresentando as suas situações de aprendizagem. E um dos feedbacks mais comuns no Senai, né? Em época de Mundo Senai é: nossa, eu não sabia que vocês faziam tudo isso. Porque quando a pessoa passa na frente do nosso prédio, ali na barragem, não faz ideia do complexo. E também da estrutura, né? Nós que vivenciamos o Senai, nós já somos acostumados, né? Mas assim, quando você entra naquele laboratório de usinagem, por exemplo, que você vê aquele mundo de tornos, de CNC, de fresa, você fala, uau, né? Dá para a pessoa vir aqui, botar a mão na massa e errar, né? O Senai é o lugar de errar. Laboratório, né? A pessoa vai no laboratório, ela pode errar para que quando ela chegue no mercado de trabalho, ela já tenha essa experiência, né? E consiga. Esses dias eu escutei uma pessoa falar assim, nossa, eu não sabia que o Senai trabalhava com moda. Sim, nós trabalhamos com moda, modelagem, costura, né? Nós realmente temos um mundo ali dentro, né? A área automotiva, a área de gestão, a área de comunicação. Enfim, né? Nós temos N possibilidades no Senai. E aí a gente trabalha com várias modalidades. Você falou da aprendizagem industrial, que são os famosos jovens aprendizes, que é o cumprimento de uma legislação. Mas também temos os cursos rápidos, que são cursos aí que variam de 4 horas a 220, 260, que são profissionalizantes. E os cursos técnicos, que são nível médio, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é praticamente todo semestre nós iniciamos uma turma de eletromecânica. Nossa, às vezes a pessoa não conhece e pensa assim, mas eletromecânica? Mas, gente, a nossa eletromecânica, ela vai lá do básico, da parte elétrica, da parte mecânica, mas vai lá para automação, vai lá para robô, vai lá para programação, para uma bancada. Então, assim, ela está em constante evolução, né? Hoje, os nossos alunos de curso técnico, ou curso rápido, enfim, todos eles passam aí, né?
Não sei, acho que já faz parte da nossa matéria, do nosso DNA aí, falar em inovação, em indústria 4.0. Então, não é nada diferente pra gente, não é nada que a gente se esforce. Já é algo que tá na nossa matriz curricular e que tá no mindset dos nossos professores, né? Eu acho que é algo muito... São vários estudos que apontam isso, né? Mas o ciclo de aprendizagem para adultos e para jovens, ele é muito voltado para a prática. Sim. Então, a gente aprende a teoria, e isso é na nossa vida, na faculdade, enfim, em qualquer instituição, a gente se coloca nessa situação de aprender uma teoria, uma base sólida, né? E a partir disso vai praticando e daí vai aprendendo. Recentemente eu participei de um seminário em Pretec e a gente é muito colocado nessa situação de prática, né? Então, realmente, como que isso acontece? E é exatamente o que acontecia no Senai, né? A gente tinha aulas, assim, muito técnicas, realmente, por exemplo, no curso de informática de programação, né? Desde até a parte, depois, de manutenção física dos equipamentos. Então, assim, a gente conseguia fazer todo o ciclo de aprendizagem, sabe? Eu acho isso muito interessante, é muito bacana. Eu acredito que seja a nossa essência, Eduardo, a prática, né? Somos conhecidos por isso e reconhecidos por isso. Temos uma pesquisa recente que aponta que 92% dos nossos alunos de curso técnico, em um ano após a conclusão, ou já estão trabalhando na sua área, né? Saíram de onde estavam e foram empregados na sua área, ou tiveram um upgrade na carreira e estão trabalhando na área. 92%. Significa que a indústria reconhece a formação e que a nossa formação está aderente àquilo que a indústria está pedindo, né? Então, a gente tem muito orgulho desse número. E também, agora eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas é muito alto também, beira os 90%, 95%. Quando o industriário ele é perguntado assim, olha, você tem vários currículos e tem um currículo do Senai. E ele fala, não, eu escolho do Senai. Né? Então, nós temos aí um reconhecimento dessa nossa inovação, dessa nossa mão na massa, desse tempo que o aluno passa lá no laboratório, né? Isso é muito interessante também. E eu até estava me recordando agora, quando a gente analisa o todo, né? Agora, pensando em assuntos que estão em alta nas empresas que a gente visita, com os empresários que a gente conversa, né? O ESG, né? Sim. Que são as trilhas relacionadas ao ambiental, à governança e também à questão de sustentabilidade como um todo, né? A gente vê que o Senai já tem isso muito integrado também, enfim, o sistema, né? Todos nós. Inclusive, voltando agora à escola, porque você tocou num assunto assim, esse ano todos os nossos alunos, desde a infantil ao médio, estão trabalhando projetos de sustentabilidade. Todos, né? Então, por exemplo, meu filho tem 5 anos e ele já foi visitar uma empresa de reciclagem. Eles saem pela cidade recolhendo lixo. E quando ele vê um plástico no chão, ele fala, mamãe, coitada da natureza, mamãe, né? Então, desde pequenininhos, eles têm essa consciência, né? Essa consciência. Então, desde o desperdício de água, a reciclagem do lixo, o uso de produtos naturais, cada turma nossa está trabalhando um conceito da sustentabilidade. Inclusive, dia 30 de setembro, nós teremos o que seria o Mundo Senai, né? Para o Senai, nós teremos a mostra STEAM, que é justamente mostrando esses projetos que os alunos estão desenvolvendo na Escola SESI. Né? Tem uma turma que vai visitar uma indústria aqui da região, uma indústria que trabalha muito forte com a reciclagem na sua matéria-prima. Então, o projeto deles está baseado nisso, então eles vão visitar a indústria. Então, já desde muito jovens, entendendo o conceito da reciclagem, né, para a indústria. Então, temos essa responsabilidade. Nós temos, inclusive, dentro da federação, nós temos um setor que é da responsabilidade social, né? Então, eles trabalham com projetos de tampinha, de campanha do agasalho. Nós revertemos muito disso para casas lares. Então, quando a gente faz uma gincana com aprendizagem, ou com o técnico, a gente arrecada alimentos ou arrecada roupas e revertemos isso para casas lares. Enfim, né? Então a federação, ela há muitos anos vem trabalhando com projetos na área de responsabilidade social e procuramos impactar também os nossos alunos dessa forma. Quando a gente olha assim para a entidade como um todo, né? Isso. O que a gente vê mesmo é governança, é essa seriedade, né? Integridade em relação a isso. Como eu já participei
eu vejo que, de fato, isso que a gente conversa aqui é o que acontece, né? E, assim, até abrindo mais, pensando nas empresas que são Sim. parceiras, né? Que os alunos vão visitar. No meu caso, quando eu fiz o curso de confeccionador, a gente teve a oportunidade de visitar a Foline Têxtil em Laurentino, conhecer todo o processo produtivo, né? Dentro ali da indústria deles. E depois o nosso projeto da turma como um todo, né? Foi trabalhar com os resíduos sólidos, Ótimo. com os retalhos. Então, a gente teve que desenvolver uma coleção, enfim, daí aqui entra, daí a gente percebe que casa com todos os conteúdos, que todos são complementares. E como que vocês veem essas parcerias, ou como você avalia isso de importância, né, para esse desenvolvimento? Eduardo, a gente tem os nossos valores muito enraigados aí, a gente sempre busca parcerias que tenham essa mesma visão de valores. Como eu te falei, temos um grupo ali da escola, uma turma da escola, né, trabalhando essa questão da reciclagem, então eles vão visitar uma indústria que tenha isso também na sua essência, né, essa turminha dos pequenininhos ali que foi na reciclagem. Então, a gente visita muitas indústrias e somos visitados por muitas indústrias que tenham essa afinidade, né, então, em N assuntos. Então, uma empresa que trabalha com geração de energia, né, que a gente possa trabalhar isso em sala de aula. Então, a gente sempre vai buscar parceiros, sejam indústrias ou sejam instituições que tenham afins. Por exemplo, na mostra, só um exemplo, né, na mostra STEAM, convidamos o Lar das Meninas. Você vai me dizer, o que tem a ver? Tem a ver, porque eles vão trazer o brechó deles para dentro da mostra STEAM. Por quê? Sustentabilidade, Sim. né, vamos estimular aí o uso consciente da moda, né? Sabemos que a moda aí é uma das indústrias que infelizmente mais polui, né? O fast fashion, né? A troca muito rápida de coleções. Então vamos trazer o brechó. Estamos com uma ideia aí de uma pintura também que vai usar materiais naturais na mostra. Estamos pensando em algumas coisas, né, para trazermos para a mostra. Mas os nossos parceiros, eles sempre são parceiros que em alguma área tenham aí uma convergência de valores com os nossos. A gente sempre coloca, né, que para a associação empresarial também é interessante ter como parceiros o Senai, a escola SESI, né? Realmente, até porque tudo começou com uma iniciativa que a CIRS tomou frente, né? Sim. Então, lá quando foi implementado aqui em Rio do Sul o sistema, né, pensando já nesse grau de desenvolvimento que traria para nossa cidade, para nossa região, foi uma briga, entre aspas, né, uma briga que a associação comprou realmente para que isso ficasse aqui no nosso polo, né, e desenvolvesse as nossas empresas, a nossa economia, né? Eduardo, na verdade, na nossa essência somos uma associação, porque somos o resultado aí da integração de vários sindicatos patronais que formaram a federação. Então, a gente tem o associativismo como uma prática, como né? uma prática, e desde do nosso nascimento. A federação só surgiu por uma união aí de sindicatos que formaram a federação. E a gente vem justamente com esse propósito de devolver um pouco às indústrias, né, daquilo que elas nos entregam. E, Eduardo, uma coisa que é bem interessante é que a gente está falando aqui de coisas locais, da escola, do Senai, mas nós temos aí uma rede, né? Então, a gente atende as indústrias, inclusive com ESG, né? Nós temos consultorias em ESG, nós temos uma academia inteira de lideranças. Então, para formar lideranças que estejam... porque a gente não pode só formar base, a gente também tem que formar liderança. Então, a federação, ela forma desde lá a criança que vai ainda um dia chegar no mercado de trabalho. Estamos formando aqui cursos rápidos, profissionalizantes, mas nós também formamos a liderança, consultorias, né? Nós temos consultorias aí nas metodologias de Lean Manufacturing, por exemplo, para reduzir desperdícios dentro da indústria, né? Então, a gente atende aí praticamente de cabo a rabo, desculpando a expressão. Mas para a indústria a gente atende praticamente na totalidade. E eu vejo assim que dentro do processo produtivo, quando a gente fala em produção em massa, né, grande quantidade, algo que é cronometrado em muitos momentos, né, até o layout, a disposição das máquinas, tudo isso interfere, né? Eduardo, assim, a gente tem institutos dentro do Senai que prestam essas consultorias.
Então, uma produção mais limpa, uma produção mais sustentável, redução de tempo de produção, layout, né? Então, às vezes, eu sempre digo, gente, se você precisa de qualquer coisa relacionada à indústria, fala com a gente. Se a gente... Difícil que a gente não tenha, né? Algo que você precisa. Então, agora mesmo a gente está com um projeto, inclusive em parceria com o Sebrae. O projeto, ele é do Sebrae, ele contratou o Senai, aí as parcerias, né? Sim. Contratou o Senai num projeto que a gente entrega na gratuidade para micro e pequenas empresas para aumentar a produtividade. Então, por contrato, nós precisamos aumentar 15% a produtividade de um setor. E é um projeto gratuito para micro e pequenas empresas, né? Então, o Sebrae desenvolveu esse projeto e nos contratou para executar. Então, vamos com toda a expertise de Senai, com toda a expertise aí de institutos e laboratórios, né? Com a técnica para implantar isso. E estamos muito orgulhosos de dizer que a média, até agora, é de 38% de aumento de produtividade. Prometemos 15%. Mas a média está em 38%. Então, a gente está bem orgulhoso aí desse resultado e mostra que, de fato, o Senai é um especialista nessa área, né? É verdade. Eu acho que vem também muito de algo que nós estamos vivendo hoje numa realidade. As empresas, elas estão se conscientizando da importância de se capacitar de alguma forma, desde da liderança, da gestão, até a base mesmo, como tu colocou, né? E eu vejo que saber onde buscar. Às vezes, pode chegar aqui, às vezes a gente não vai ter realmente o produto naquele momento, né? Não trabalhamos com isso, enfim, mas a gente vai saber indicar. Sim. Né? Sei que o contrário também é verdadeiro, né? Então... somos 64 unidades de Senai no estado. Talvez aqui, por exemplo, nós não temos expertise em plásticos, por exemplo. Mas nós sabemos qual Senai tem essa expertise, né? Então, de alguma forma, a gente vai indicar o caminho. É verdade. Bom, estamos caminhando para o final da nossa conversa, né? Susan, por favor, deixe uma mensagem ou, enfim, alguma colocação que você possa fazer para quem nos assistiu, para quem nos acompanhou e também para aqueles que buscam esse desenvolvimento, esse entendimento sobre inovação, sobre a própria educação e esses desafios que nós comentamos. Bom, Eduardo, primeiro agradecer, né? É um prazer poder falar um pouco de SESI e Senai. Eu acho que ficou visível que eu tenho muito orgulho, né? Sim. Dessa instituição. E são 8 anos, né, que eu atuo na federação e a gente vê uma constante evolução. Então, eu digo assim, a gente não precisa ter pressa, mas a gente não pode parar. Então, a gente não pode dizer que aqui onde a gente está, tá bom e a gente não pode mudar. Sim, sempre existe algo que a gente possa fazer melhor, que a gente possa fazer diferente. E para isso, a gente não pode parar nunca de estudar, de se capacitar, né? De dizer, isso aqui eu já sei, né? Acho que ninguém é tão grande que saiba de tudo. E também nem tão pequeno que não possa ensinar alguma coisa, né? Então, eu acredito que seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, ter a humildade de entender que você pode aprender alguma coisa, que você pode fazer diferente. Eu lembro de um empresário que disse que quando nós falamos que nós poderíamos aumentar a produtividade, ele se sentiu ofendido. Ele falou, nossa, mas eu sou formado nisso aqui, eu sei o que eu estou fazendo, né? Que petulância sua chegar aqui e me dizer que você vai aumentar a minha produtividade. Não é que ele não sabia, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele só estava acostumado a fazer sempre da mesma forma. E às vezes uma pessoa que venha com um olhar diferente, com um olhar de estranheza, possa perceber aí talvez situações simples que possam melhorar. E isso é na educação, isso é na profissionalização, isso é lá na inovação, no processo da indústria. Então o SESI e o Senai estão aqui para isso, né? Seja para formar o seu filho com uma educação diferenciada, que tem um desejo aí de formar um ser humano completo, que respeite os seus valores, né, que respeite as suas habilidades emocionais, mas que também desenvolva as suas habilidades técnicas, com o Senai preparando as pessoas para o mercado de trabalho, ou seja lá, né, lá na indústria, capacitando as lideranças, capacitando as pessoas que trabalham lá, melhorando os seus layouts. Então, eu acho que o meu recado é esse, né? A gente sempre pode fazer um pouquinho diferente, e a inovação é para todo mundo. Não é só para as grandes.
a inovação, a melhora de um processo, fazer qualquer coisa diferente que melhore o seu processo já é inovação, e isso está disponível também para as micro e pequenas. Susan, eu que agradeço Imagina. a oportunidade de conversar, né? E para você que nos acompanhou, também agradeço a atenção. Se ficou com alguma dúvida, gostaria de conhecer mais, quer conectar com um filho, algum amigo, enfim, sinta-se à vontade para procurar SESI Senai, a própria associação, a gente compartilha os contatos, né? E estamos à disposição para trazer novas pautas, novos assuntos. Estamos abertos também a receber esses feedbacks, né? Com certeza é para construir. Muito obrigado. Obrigada.